Brasil está em crise e a crise afeta não apenas a União, mas também os estados e principalmente os municípios, que é onde se gera renda, onde se faz a economia acontecer. E para falar nessa situação, tentando buscar alternativas ou tentando se discutir e conversar sobre alternativas, estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o professor e mestre Sanderson Dutra Rocha Gouveia, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Caratinga. Sanderson, é um prazer tê-lo no nosso programa. Queria, de antemão, agradecer por ter respondido positivamente ao nosso convite. O prazer é meu, é uma honra estar aqui. É um privilégio poder falar sobre aquilo que nós estamos planejando na Prefeitura. A ideia de ir para a Prefeitura é a ideia de ajudar, de contribuir para o município. Penso que quem está na função pública, em cargos de secretariado, de prefeito, de vice-prefeito, tem que ter esse pensamento que o melhor para o povo é o melhor para nós. Que eu, por exemplo, tenho meus filhos em Caratinga. Eu quero Caratinga numa condição em que meus filhos digam: eu não quero mudar de Caratinga, eu quero permanecer em Caratinga. Essa que é a ideia. Ô Sanderson, nós entramos no mês de dezembro, é o período do Natal, e para cidades como Caratinga, onde além da agropecuária, o município depende muito dos serviços e do comércio varejista, é esse período considerado pelas instituições representativas, Associação Comercial e CDL, o período melhor para o comércio varejista. E nós sabemos que a Prefeitura está tentando dar um apoio, criando um clima favorável para isso, através da ornamentação do centro da cidade para o Natal. Como é que está esse trabalho? É fato. É fato. A partir do momento que assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tem lá o Departamento de Turismo, nós procuramos a CDL, é uma proposta. No dia da minha entrevista para assumir o cargo, eu falei que a proposta era estar procurando os empresários de Caratinga para ver o que a Prefeitura podia fazer de parceria com eles e eles com a Prefeitura para incentivar cada vez mais esse desenvolvimento no município, não só na cidade como no município. Muitas vezes a gente pensa na cidade e esquece os distritos, né? Esquece que nós temos 10 distritos, né? 10 distritos. Então, como parte dessa proposta que eu fiz na minha entrada, eu procurei sim a CDL, a SIC, a CDL, eu participei de reuniões na CDL, em algumas dessas reuniões a SIC veio para dentro da CDL, e dentre as propostas, dentre as preocupações, estava com a época de festividades de final de ano, que é a época que vai ter maior movimento, maior agrupamento de pessoas no centro da cidade. E a Prefeitura, por questões, entre elas a financeira, não no último ano ou nos 2 últimos anos, não andou fazendo o enfeite da cidade. Então era proposta fazê-lo, né? E a gente veio numa parceria, fazendo um planejamento, a CDL teria algumas atividades a desenvolver, e por parte da Prefeitura ficou a ornamentação das vias públicas, né? Nessa área central, que é a área comercial da cidade. Isso. A partir daí fizemos um pequeno projeto, apresentamos esse projeto no Conselho de Turismo, né? Eu fui à reunião do Conselho de Turismo, explanei o projeto, houve uma apreciação do projeto, votação e aprovação. Foi aprovado lá um valor de R$20 mil, com uma aproximação de 25%, quer dizer, eu poderia gastar até 25% mais, ou, se conseguisse economizar, 25% menos. Como assim economizar? Porque a partir daí iniciou-se um processo de licitação. Tentar parceiros para o projeto. Não, na verdade esse dinheiro, como ele foi liberado para a compra, eu já não precisaria de parceiros para essa compra, porque eu precisaria de empresas que se disponibilizassem a participar de uma licitação. Então foi criado um edital de licitação, desse edital que torna-se público as empresas interessadas em fornecer para o município, compareceram com a documentação necessária exigida no edital. Houve o pregão no dia 23 de novembro, onde as empresas presenciam, né? E 3 empresas concorreram para fornecer o material solicitado, né, através do nosso projeto. Dessas 3, uma foi desclassificada por documentação e 2 foram vencedoras
Por que duas? Porque a licitação é por item. Então o item 1, por exemplo, que eram as mangueiras de LED, né, ou lâmpadas, quem venceu foi a empresa de Belo Horizonte. O item 2, o 3, o 4, até o 8, quem venceu foi a Tamoio aqui de Caratinga. Então, assim, poderíamos ter uma terceira empresa que tivesse vencido algum outro item, né? Então, a partir daí, eu participei do pregão. Foi para mim até interessante, foi um aprendizado, porque muitas vezes o secretário, ele não tem tempo de ir na Secretaria de Fazenda participar do processo, no caso o pregão, e eu achei de um aprendizado muito grande, porque talvez coisas que poderiam ter dado errado ao longo do processo, e até impedido a licitação, informações que poderiam ter partido da Secretaria de forma errônea. Isso. Então é interessante que a gente acompanhe todo o processo. Apesar de saber que o secretário tem tantas atribuições e ele acaba não conseguindo, seria interessante. Mas, em certas situações é interessante estar ali. Muito interessante. Então lá mesmo eu já fiz o pedido de compra para esses fornecedores que venceram. Sabia do tempo, né? A gente já estava no dia 23 de novembro e o Natal chegando. Se for olhar a época religiosa para colocar os enfeites, como as pessoas montam as árvores em casa, né? Se eu estiver enganado com a data, dia 2 de dezembro, a minha esposa monta essa árvore lá em casa no dia 2. Já é uma tradição. Já é uma tradição. E no dia 6 ela desfaz a árvore, porque no dia de Folia de Reis. Isso, não é assim que funciona? Acho que é assim mesmo. Pois é. Então o que acontece? Nós fizemos o pedido, e a empresa de Belo Horizonte, ela compra de uma indústria. Então, assim, a indústria em Florianópolis, então teve um trâmite, né? Vai a São Paulo, vai a Belo Horizonte e vem a Caratinga. Por curiosidade, até bom que os espectadores saibam desses detalhes. Segunda-feira, hoje nós estamos gravando, quarta-feira? Terça-feira. Segunda, ontem, a mercadoria chegou em Belo Horizonte para vir para Caratinga. Na hora de embarcar, resolveu-se fazer uma conferência, abrir as caixas. As lâmpadas estavam com voltagem de 220. Nós pedimos 110. Nossa. O que acontece? Eu tenho poucos pontos 220 ao longo da área que vai ser instalada. Eu tinha a opção de deixar vir 220 e o fornecedor me entregaria, mesmo não sendo esse o pedido, ou trocar para 110. Mas aí eu precisaria de um prazo recorde da empresa para entregar. Ele conseguiu. E hoje, terça-feira, as lâmpadas de 110 estão em Belo Horizonte, vindo para Caratinga. E amanhã estão Então a proposta é que tão logo cheguem, a gente vai fazer um mutirão assim com os eletricistas da prefeitura para instalar o mais rápido possível. Então eu estou pensando assim, não quarta, mas quinta e sexta-feira, talvez usar até o sábado aí, para a gente conseguir instalar. Nessa área do centro da cidade, essa área que será mais movimentada. Agora, o Sanderson, eu conversei algumas semanas com o presidente da CDL e ele nos falava que desse contato com você, essa parceria com a prefeitura, e falava também de um trabalho que eles pretendem fazer junto com os empresários, os comerciantes, para que eles invistam também na decoração das próprias lojas para formar uma decoração bonita, para a cidade ficar bonita. É isso mesmo, né? Isso. Além desse contato entre eles, proposta desse planejamento que nós fizemos lá nas reuniões da CDL. Além disso, eu sou da época em que eu pegava meus filhos, colocava no carro e passava frente à Fiat para ver a ornamentação da Fiat, que sempre foi muito bonita, em frente à Chevrolet. O Laboratório Santa Mônica, que na época que tinha um Papai Noel que ia subindo devagarzinho. E outros mais, as universidades, né? Tanto a UNEC quanto a DOC também faziam. E outras mais, a Volks, né? Hoje a Alto Giro, sempre fizeram essa ornamentação. Então há um contato entre eles e também ao longo de alguns dias, não todos os dias, mas nós vamos ter aí algumas apresentações promovidas pela CDL. Na Praça Getúlio Vargas vai ser o principal ponto para que isso aconteça. Voltada à música. Isso, a cantata de Natal. E tem apresentações também de alguns grupos que eles estão contactando. Por exemplo, a gente vai fechar o trânsito num dos lados da Getúlio Vargas, nesse dia desse acontecimento, mas não em horário comercial, porque nessas datas o comércio estende o horário até mais tarde um pouquinho. Então, nesse
momento em que o horário vai estar estendido, vão haver alguns eventos. Lembrar que a CDL tem o presépio, que hoje já está montado em frente ao fórum, com a autorização dos magistrados. Né? A gente pede Aliás, os nossos juízes sempre foram muito solidários com esses pedidos. Né? Sempre Eu até lembro, teve um ano que até a escadaria foi utilizada para que o pessoal fizesse uma cantata. Sim. Não é? Sim. Então, assim, esse presépio ele é muito visitado. Vale lembrar que ele não é da prefeitura, ele é da CDL. E a CDL entra com essa parceria com o presépio, com esses eventos que vão ter em dias do período de Natal. A prefeitura entra com a parceria que ela pode, que é ornamentar a via pública, deixar a via pública em perfeito estado de limpeza. Por quê? A prefeitura já faz o seu serviço cotidiano, normal. Mas nessa época vai haver maior circulação de pessoas, vai haver maior produção de resíduos. Então há todo um planejamento também para que esses resíduos sejam coletados e não venha a ter acúmulo na via pública. Então a CDL preocupa, né, os lojistas preocupam em estar sempre contribuindo para menor acúmulo de lixo na frente de suas lojas, dentro de suas lojas, respeitam os horários, isso é muito frisado. A prefeitura intensifica o seu trabalho. Então, esse período natalino ele é muito cuidado por nós. Certo. Ô Sanders, nós vamos a um rápido intervalo e aí nós voltamos. Eu quero conversar um pouquinho ainda sobre essa questão do Natal, que eu acho que é muito importante. Sim. E talvez possa ser um pouquinho de recuperação para o nosso comerciante. Meu caro amigo, minha cara amiga, tomar uma aguinha, um cafezinho e volta. Nós continuaremos com o segundo bloco.